O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Fala do Trump, apavora o Lula e esse é o pior pesadelo do governo. O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores da sabatina dele lá no Senado tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Bora então analisar isso agora em 3 pontos. O primeiro, como que tá a situação atual do processo contra Bolsonaro, hein? Em segundo lugar, qual que é essa suposta sinalização do Gonê nos bastidores que pode mudar tudo? E em terceiro lugar, eu vou te contar a minha avaliação do que eu acho que de fato deve vir a acontecer agora. Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, Gazeta do Povo. STF publica ata da rejeição dos recursos de Bolsonaro contra a sua condenação. O STF ele publicou a ata do acórdão que rejeitou os embargos de declaração que foram apresentados pela defesa do Bolsonaro. Ou seja, o STF deu um último passo antes de decretar a prisão do Bolsonaro. Porque com a publicação dessa ata, se abre um novo prazo de 5 dias para as defesas apresentarem um novo recurso. Alguma das defesas ali pode insistir em um segundo embargo de declaração, mas corre o risco de Moraes julgar protelatório. E as defesas elas podem ainda tentar um recurso que a gente chama de embargos infringentes. Moraes pode simplesmente, contudo, não conhecer desse recurso de embargos infringentes de forma monocrática, ou seja, sozinho. Traduzindo, Moraes pode rejeitar esse recurso aí de plano, de imediato, aplicando um entendimento que já ele tomou no caso da Débora do Batom. No caso da Débora, o Moraes decidiu que os embargos infringentes eles precisariam de pelo menos 2 votos divergentes da turma, e não apenas um voto, como aconteceu com o caso Bolsonaro, que só teve aí o voto do Fux a seu favor. Embora muito consistente, muito técnico, muito forte, foi um voto só. Aí um levantamento recente do jornal O Globo mostrou que o STF deu um resultado favorável ao réu em apenas 7% dos embargos infringentes que foram apresentados aos ministros em julgamentos criminais desde 2013. Portanto, quando o recurso do Bolsonaro não for aceito, o que a gente já sabe que vai acontecer, o Moraes ele vai certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do caso Bolsonaro, e vai mandar Bolsonaro cumprir pena de 27 anos de prisão. Só que aí surge um problema. Para onde que ele vai? Vai para Papuda? Vai para Papudinha? Vai ficar em prisão domiciliar? A esquerda, Moraes e seus aliados querem que ele vá para Papuda, mas aliados de Bolsonaro que tiveram contato com o Gonê estão abrigando agora, estão acalentando uma esperança. E é nesse contexto, indo agora para o nosso segundo ponto, que surge essa sinalização do Gonê. Como PGR, ele não só pode, como ele deve opinar sobre onde o Bolsonaro deve cumprir pena. E de acordo com a revista Veja, não só o Gonê, como também integrantes do próprio governo Lula, presta atenção, gente, não cai da cadeira aí, mas integrantes do próprio governo Lula estariam defendendo o Bolsonaro nos bastidores, o que vai totalmente contra os desejos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo, Advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que, ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Mas não é só lógico, né, gente? Seria o caminho legal a ser tomado, seria cumprir a lei, já que as condições de saúde do Bolsonaro são notórias. Enviar ele para a prisão serve apenas para humilhar o Bolsonaro, que é o que o Moraes aparentemente quer fazer. E isso vai colocar em risco a integridade física e a vida do Bolsonaro. Se o Gonê pedir para que Bolsonaro cumpra a pena em casa por razões humanitárias, ele não vai só estar fazendo a coisa certa. Ele vai estar cumprindo a lei, fazendo algo que não é nada mais do que a obrigação dele como representante do Ministério Público. Afinal, o Bolsonaro ele passou por mais de 7 cirurgias por conta da facada que ele tomou lá atrás na campanha eleitoral, no mandato que ele teve. Então, teve a facada,
teve 7 cirurgias, tem uma condição debilitada, de lá para cá a saúde dele só piorou, com crises constantes de soluços, de vômitos, sem falar no câncer de pele que foi diagnosticado recentemente. E agora, indo para o terceiro ponto, qual que é a tua opinião aí, Deltan, sobre esse assunto, hein? Olha, enquanto eu conto aí minha opinião para você, eu quero pedir para você ir deixando aí o seu like aí para a voz da nossa indignação chegar mais longe, não custa nada, para a voz aqui de todos nós aqui chegar mais longe. E a verdade aqui, gente, é uma só como sempre. Não depende apenas do Gonê, depende do Moraes, depende dos aliados de Moraes do STF e da pressão pública. Como assim, Deltan? Olha, a gente sabe e quem tem que tomar isso com o pressuposto sempre, que o Moraes ele sempre vai fazer, gente, o que ele quiser. Dane-se a Constituição, dane-se as leis. Se ele quiser mandar o Bolsonaro para Papuda só para humilhar o Bolsonaro e colocar nele a pecha de presidiário, o Moraes vai fazer isso. Principalmente se ele sentir que ele está sendo endossado ou amparado pelos seus colegas do Supremo. Agora, como a gente também já viu no passado, o Moraes ele não é imune a recuos quando ele vê que passou muito da linha e ele causou uma indignação, uma comoção públicas muito grandes. Ou quando ele é sucessivamente ali massacrado na imprensa. Isso já aconteceu várias vezes, em casos de réus do 8 de janeiro, também no caso do próprio Bolsonaro, em que o Moraes muda uma coisa aqui, outra ali, para que pelo menos as críticas da imprensa deem uma arrefecida, deem uma diminuída. Portanto, gente, nesse caso, eu acho que a pressão popular e a fiscalização da imprensa vão ser centrais. Vai ser o clima, vai ser a temperatura política do momento, mais do que um parecer do Gonê ou qualquer outro fator que vai definir se o Moraes vai mandar o Bolsonaro para Papuda, como aliás ele já mandou o assessor ir lá olhar as celas, ou se ele vai manter o Bolsonaro preso em casa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que o Moraes vai fazer, hein? Conta pra gente aí nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Fala do Trump, apavora o Lula e esse é o pior pesadelo do governo, gente. É de dar vergonha alheia o que está acontecendo agora no governo Lula e é de deixar qualquer brasileiro que se importa com a economia do país preocupado. E eu vou te mostrar isso em 3 pontos. Primeiro, como que o governo Lula perdeu a mão ao comemorar a redução das tarifas que, na verdade, prejudicaram o Brasil. Segundo, como que teve ministro do governo fazendo até fake news. Será que o Moraes vai colocar em inquérito agora? E terceiro, vou falar para você como que a situação ficou ainda pior com uma péssima notícia que o Donald Trump deu para Lula agora. Bora lá então direto para o primeiro ponto dizendo o seguinte: eu não queria estar na pele de Lula ou dos seus ministros nesse momento e eu tenho certeza de que nem vocês queriam. Foi de dar vergonha alheia essa reação aqui, gente, do governo comemorando a eliminação da tarifa global de 10% em certos produtos, como carne bovina, café, banana, tomate e açaí. Não foi uma vitória brasileira. Nem quando a gente olha para a causa da decisão americana foi uma vitória brasileira, nem foi uma vitória quando a gente olha para a consequência da decisão americana. A causa da redução da tarifa não foi a negociação do Brasil, não foi o pedido do Brasil, não foi a simpatia química do Lula, mas foi o aumento de preços lá nos Estados Unidos, no mercado interno de certos produtos, o que pressionou a inflação por lá. Tanto que essa redução que aconteceu agora de tarifa em certos produtos foi linear para todos os países, todos, de 10%, não especificamente para o Brasil. E a redução da tarifa ela não foi uma vitória também para o Brasil quando a gente olha para a consequência dela, porque vai piorar para o Brasil. Só mesmo esse governo ou desgoverno bananeiro, mentiroso, incompetente e conivente com a corrupção que para a gente ver comemorando uma medida que piora a situação do setor produtivo brasileiro. Tudo para eles cantarem vitória, cantarem de galo nas redes sociais, num grande teatro, animar uma militância burra que não consegue colocar o tico e o teco para funcionar.
Olha só, gente, o que o governo Lula está comemorando. Olha aqui, ó. Olha aí. Tarifa do café brasileiro segue em 40%, enquanto concorrentes ganham isenção dos Estados Unidos. Exportadores dizem que piorou e setor amarga queda de 51%. Indo agora para o nosso segundo ponto, como eu prometi para vocês, olha como teve ministro do Lula até fazendo fake news braba a respeito disso tudo. Que com certeza, gente, com certeza, o ministro Alexandre de Moraes vai incluir nos seus inquéritos o fim do mundo dele e vai mandar investigar, né? Olha aqui, ó, Rui Costa. Redução de tarifas dos Estados Unidos é resultado da atuação do governo. A gente sabe que a esquerda é ruim de matemática e que, diferente da direita, parece não ter entendido ali quando os nossos competidores têm 0% de taxa e nós temos 40% de taxa para exportar para os Estados Unidos, que isso é ruim para nós. Tudo bem que eles são ruins de matemática, mas daí, para o ministro da Casa Civil, do Lula, dizer que essa redução global das tarifas caiu por conta do trabalho do governo brasileiro, aí é demais, né, gente? Quer dizer, então, que Lula reduziu sozinho as tarifas do mundo inteiro. Ele fez lobby por todos os países do mundo, até os nossos concorrentes diretos, é? Em que isso ajuda os brasileiros, Rui Costa? Até dizer isso é uma burrice em termos políticos. Simplesmente não dá para entender esse tipo de coisa. É coisa de narrativa alucinada, de Chaves, Maduro, da Venezuela. É coisa de louco. Mas espera aí que, olha, sim, pode ter sim uma razão para isso. Eles podem estar tão desnorteados, mas tão desnorteados com essa história toda, por uma fala específica ainda mais do Donald Trump, que ele falou e que desnorteou todo mundo ainda mais, que eles nem sabem mais o que eles estão falando. Bora então aqui para o nosso terceiro ponto, com essa reportagem que eu vou mostrar para vocês da revista Veja. E se você está gostando aí, ó, vai deixando aí o seu like, que não custa nada. E olha aqui, isto aqui, ó, comigo que eu vou mostrar para você agora, ó. Fala de Trump após redução das tarifas acende alerta para o governo Lula. Que história é essa, Deltan? Acompanha aqui comigo. Uma fala de Donald Trump a bordo da sua aeronave, né, especial do presidente, o Air Force One, depois do anúncio da redução das tarifas, no entanto, acendeu um alerta para o governo Lula. Perguntado se faria novos recursos nas tarifas no futuro, o presidente americano indicou que não pensa em novas concessões no assunto. Aspas aqui do presidente americano. Eu não acho que será necessário. Nós acabamos de fazer um pequeno recuo com alguns produtos, como o café, por exemplo. Os preços do café estavam um pouco altos e agora estarão mais baixos em muito breve. Ou seja, além do governo Lula comemorar algo ruim para nós e fazer uma baita de uma fake news de que essa péssima notícia foi resultado da atuação do próprio governo Lula, eles ainda foram desmentidos pelo próprio Trump, que foi claro ao dizer que não pensa em reduzir as tarifas no futuro, o que, é claro, pode mudar a qualquer momento, considerando o quanto o Trump é imprevisível. Mas isso mostra uma coisa muito clara. O governo Lula está absolutamente perdido e não sabe o que fazer, gente, para reduzir as tarifas. E o pior pesadelo do governo é esse. Tarifas reduzidas a zero apenas para os nossos concorrentes diretos e sem perspectiva de quando a nossa sobretaxa dos 40% vai ser eliminada. Mas o que mais me preocupa não é o governo, que vai continuar gastando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã, não importa o que acontecer. O que mais me preocupa são os empresários que já investiram rios de dinheiro dos seus negócios, pegaram empréstimos com bancos a juros altíssimos para financiar suas fábricas, suas produções. O que me preocupa são os funcionários que vão ser demitidos por conta dos prejuízos desses setores, as famílias que vão ser prejudicadas, que vão ficar desempregadas e sem renda. É com essas pessoas que eu me preocupo e me preocupo demais. E é por elas que o governo deveria trabalhar para fazer esse tarifaço cair o mais rápido possível. Mas o governo Lula só se importa em mentir, em fazer bravatas na imprensa e nas redes e em cantar de galo em vitórias que sequer são dele. Ai de nós, povo brasileiro, com desgoverno desses. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo.
O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.